E agora o professor Júlio vai estar explicando um método bastante interessante da avaliação da composição corporal, que é o método de ultrassom. O que vem a ser esse método? O método de ultrassom é um método ao qual nós avaliamos a quantidade de gordura por som. Né? A gente pega um equipamento e esse equipamento ele lança uma frequência sonora no tecido adiposo e ele mede a sua espessura. E pela espessura desse tecido adiposo, nós, com alguns pontos no corpo humano, nós conseguimos quantificar a quantidade total de gordura. E aí nós temos, por software, né, a questão da gordura total do nosso avaliando. Então a gente sabe se esse avaliando está com excesso de peso, o quanto está esse excesso de peso ou se ele está dentro da normalidade ou não. Tá? Então dá para saber se esse indivíduo que faz essa avaliação, se ele está desnutrido, se ele está eutrófico, que é normal, ou se ele está em sobrepeso, obesidade. Então com essa avaliação é possível fazer isso. E esse método, ele é mais indicado para que tipo de indivíduo? Tem uma população alvo ou não? Bom, esse método é indicado para todas as pessoas. Inclusive, eu gosto muito desse método, por quê? Porque ele não tem restrição. Né? Se você vai fazer um outro tipo de teste, você precisa às vezes fazer restrição alimentar, cortar da sua alimentação alguns medicamentos, né? E fica difícil. Então, assim, você pode a qualquer momento, desde que ele não tenha feito atividade física no momento do teste, você pode estar realizando o teste de ultrassom sem problema nenhum, sem complicação. É um método muito fácil, né? Você só encosta o ultrassom na pele da pessoa e ele faz a leitura sozinho. A única dificuldade é você montar um cadastro, fazer umas medidas antropométricas de circunferência e aí, com essas medidas, nós vamos colocando o ultrassom nos pontos indicados pelo próprio software e aí ele faz todo o resto. Ele faz a medida de espessura de dobra cutânea e calcula a quantidade de gordura do corpo humano, né? Além da gordura, ele também dá valores de massa magra? Sim, dá valor de massa magra, massa muscular, massa óssea e quantidade de água, que é muito importante. Às vezes as pessoas nessa correria esquecem de tomar água, que é importante. Né? É importante a gente estar hidratado, é importante, a água faz parte da célula, a água é necessária para o metabolismo da célula, né? Para que o seu corpo funcione bem, você precisa tomar água. As recomendações são 2,5 litros ao dia, e aqui em Votuporanga, que é uma cidade quente, né? Às vezes precisa até mais. Por isso que é importante. Então esse teste também te dá a quantidade de água, taxa metabólica. Então o metabolismo seu em repouso, dormindo, ela consegue quantificar quanto de energia você gasta dormindo. É bem interessante esse teste. Pode ser usado para atletas, sedentários, faixas etárias diferentes. Sim, atletas, sedentários, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos. Ele é um teste amplo, ele tem tanto protocolos utilizados com atletas quanto protocolos utilizados com crianças. Enfim, ele é bem amplo, tem uma gama de testes para ser realizado com esse tipo de equipamento. Obesos também podem fazer essa avaliação. Sim, obesos. Inclusive agora nós vamos começar um trabalho com esse equipamento, trabalhando com o pessoal do fisiculturismo. Para quê? Porque além da imagem de gordura, ele dá a imagem de massa muscular. Então a gente consegue inferir através de imagem as lesões que ocorrem no músculo durante o exercício. Então um novo trabalho que nós estamos iniciando dentro da universidade a qual eu venho é o nível de lesão feito por um exercício. E aí a gente vai estar usando o ultrassom como equipamento de avaliação. E agora você vai acompanhar então uma avaliação por meio do ultrassom que o professor Júlio fez no Wellington. Júlio, e agora, depois de todas as medidas que foram realizadas, o que pode se falar então da composição corporal do Wellington? Bom, nós sabemos que o Wellington ele é praticante de exercício, né? Ele parece que faz uma modalidade esportiva, taekwondo, e aqui nós temos as avaliações, os resultados da avaliação feita pela ultrassom. Então aqui, ó, você observa a gordura em excesso do corpo dele é mínima, ele tem 1% só de gordura em excesso. Quer dizer, ele está dentro do peso. Por ser atleta, ele está com uma quantidade de gordura ideal, né? Então a gente sabe que a gordura para a idade dele,
com o tipo de exercício que ele anda fazendo, né, pela quantidade de exercício também que ele anda fazendo, nós sabemos que ele está hoje em 18% de gordura. E o que é legal, ó, a gente observa que uma massa magra muito significativa, né? Olha lá, ele está com 15 kg de massa magra, 22% de massa magra, isso é legal. E o que é muito importante, a quantidade de água. A gente percebe que pela massa magra que ele tem, hoje ele apresenta 59% de água. Isso é fundamental para um atleta, né? Está bem hidratado, é muito legal. E a gente consegue ainda observar, por este equipamento, né? Por exemplo, a quantidade de peso ideal pro Wellington, né? Hoje a gente sabe que para ele o ideal seria estar em 70. E quanto ele está? Exatamente, 70,2. Isso é fantástico, né? Ele está de acordo com a sua necessidade. Além disso, nós temos o índice de massa corpórea, que todo mundo vem muito divulgado, né? Nas redes, nas mídias, né? E o que é legal, ele se encontra hoje como eutrófico. O índice de massa corpórea do Wellington é eutrófio. O que é eutrófico? O indivíduo eutrófico? O indivíduo normal, o indivíduo saudável. Então aqui, ó, nós observamos que o IMC dele traz uma situação de saudável. Bom, além disso, nós temos ainda como resultado do ultrassom, né, o índice de relação cintura-quadril, que nos traz alguns riscos de saúde. E ó, observe você como é baixo o risco dele, né? Risco de problemas relacionados à doença do coração, a infarto, a diabetes, né? Ele se encontra aqui, ó, com os riscos extremamente baixos no que tange essa questão relacionada à saúde. Além disso, existem cálculos que o próprio ultrassom faz a respeito do gasto com a sua atividade física. Resumindo, se nós formos avaliar esse gasto, além do gasto com a atividade, nós temos também com as horas de sono, com as horas que ele não está se desenvolvendo. Bom, aí ele mostra algumas tendências de peso, ele está com o peso dentro da tendência de saudável, né? A gordura dentro do aceitável e as medidas que nós realizamos, né? As espessuras de gorduras realizadas pelo ultrassom no Wellington. Além do que, mostra ainda a relação cintura-quadril, que nós encontramos no Wellington, uma relação de 0,86, significa que ele está sem risco de desenvolver alguma doença. Bom, e aí, né, nós temos as medidas de diâmetro ou de perímetros que nós realizamos, né? E ele já deixa tudo anotado. E o que é legal, dentro dessa situação, nós podemos reavaliar daqui um período e verificar se os treinamentos dele estão modificando a composição corporal ou não. Bacana. Avaliar a composição corporal, então, é extremamente interessante para você conhecer o quanto de gordura, principalmente, você tem no seu corpo e aí nortear se você está saudável ou não. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Até lá! Mexa-se!